depois de pastor por muitos anos, tinha o chamado para escrever e para dirigir uma editora, então depois de pastorear algumas igrejas, até iniciar alguns trabalhos. Tem até algumas igrejas que hoje cresceram bastante, né? Que ele citou alguma para nós. O senhor pode citar algumas igrejas aí que teve o pontapé inicial? Quem deu o primeiro chute foi o senhor, por exemplo? Na realidade, eu abriguei alguns desses que hoje são pastores, que estão desenvolvendo um ministério maravilhoso, e toda a glória tem que ser dada para Deus. E a honra para esses pastores, porque eles que estão levando adiante. Eu só dei pontapé inicial. Tem Bola de Neve, pastor Lamartine Pozella, Igreja Batista Tempo de Restauração. Nós temos várias igrejas que cresceram e se desenvolveram, estão aí propagando o reino de Deus, e isso é que é importante. É um número muito bom. Como que é para o senhor, como escritor no Brasil, escrevendo tantos livros assim, como que é essa experiência? Só pela graça de Deus. Na realidade, não é muito fácil ser escritor aqui no Brasil, principalmente se você não pode contar assim com o apoio da mídia. Eu mesmo recebo 4, 5, às vezes mais livros, autores tentando aparecer, tentando trazer uma mensagem. E a maioria deles realmente tem uma mensagem para ser colocada diante do público brasileiro. E nem todos nós conseguimos publicar, porque há questões financeiras, há embaraços de todas as ordens, de todos os tipos, e o povo brasileiro parece que gosta mais de conversar com o escritor americano, o estrangeiro, dá mais valor. E quando a gente fala que as editoras não estão dando apoio ao escritor brasileiro, não são as editoras, são os leitores. São os leitores. Ora, é claro que se o povo lesse autor brasileiro, as editoras publicariam mais livros de autores brasileiros. Mas no nosso caso especificamente, 80% dos nossos livros são que a vida vai passando por nós. Antes aqui com o pastor Birajara, ele estava falando para mim que a editora ela tem focado um trabalho voltado para a batalha espiritual, cura interior e libertação. O que significa isso? Tem muitas pessoas que estão ouvindo a gente, pastor Birajara, e não sabem exatamente o que significa batalha espiritual, cura interior e libertação. Dá uma resumida para a gente, só para o pessoal entender melhor o que significa isso. A batalha espiritual é uma terminologia. Nós vamos acumulando arquivos emocionais, problemas, agressões. Tudo isso vai enchendo a nossa alma, enchendo a nossa vida e vai perturbando. Vez por outra, nós tiramos desse arquivo emocional uma reação ruim, uma agressividade, uma tristeza, uma angústia, um medo. E esse arquivo precisa ser encontrado e precisa ser queimado, precisa ser destruído, para que nós possamos dar para Deus uma casa limpa, uma casa em ordem. Daí o nome queima de arquivo. Mas aí tem outros livros como Sob Nova Direção. Sob Nova Direção, acho que a igreja está precisando hoje de uma boa direção, de uma nova direção. Assim como bares, restaurantes que mudam de dono, né, colocam aquela placa lá, sob nova direção. Mas só que a igreja, ela não tem que procurar uma direção diferente, mas na realidade andar para trás, recordar, reviver, buscar o primeiro amor, o primeiro compromisso com Jesus Cristo, e colocar ele lá na direção do seu programa, na direção de tudo que é feito ali. Maravilha. Que hoje em dia tem sido usada muitas vezes da maneira errada. Mesmo porque a batalha espiritual, ela ocorre dentro do coração. Eu não entendo que uma batalha espiritual ocorra prioritariamente
em regiões celestiais, embora seja lá que o demônio habite, como a própria palavra de Deus diz. Mas o foco da batalha espiritual, meu amado, é o coração do ser humano. É o coração, não é em alguma região intangente, inacessível do universo. É no coração das pessoas. E todo o trabalho de batalha espiritual deve ser centralizado nesses indivíduos que estão sendo oprimidos pelo diabo. Essa palavra, por exemplo, naós, que deu o nome da editora, é uma palavra tirada do Novo Testamento. Significa moradia, casa, santuário. Nós entendemos que a nossa missão é transformar o coração das pessoas em uma casa para Deus, em um santuário onde Deus habita. E essa parte da libertação, esse aspecto da batalha espiritual, é exatamente a fase da libertação onde ocorre a limpeza, porque Deus não quer morar numa casa suja, cheia de angústia, de medo, de gritarias, reações violentas, tristezas, depressões, gente se ofendendo de lá para cá, gente inacessível, pais distantes, maridos grosseiros, dominadores, esposas faladoras, esposas como mulheres rixosas, que são como um gotejar contínuo. Deus quer transformar a vida inteira. Então, essa fase de libertar, de limpar, é a fase número 1. Expulsar um demônio, meu amado, é o aspecto mais elementar do trabalho de batalha espiritual, de libertação. Porque expulsar um demônio, mandar ele embora, é até meio espetaculoso, é engraçado, é interessante. Eu lembro que alguns anos atrás eu gostava de ficar dialogando com os demônios, saber de onde eles vinham, como é que eles entraram, como é que eles chegaram, como é que eles invadiram aquela casa. Mas hoje eu sei, né? Pela palavra de Deus, porque a palavra é a minha única regra de fé e prática, e eu espero que seja a sua também, que uma casa que é limpa, mas que não é devidamente mobiliada, é um chamativo para o demônio. A Bíblia diz lá que se você expulsar um demônio, ele vai se encontrar a casa limpa, está limpinha, não tem nada, a sujeira foi embora, mas não tem nenhum móvel lá, ele volta e traz mais 7 e o estado da pessoa fica pior do que antes, 7 vezes pior. Então vamos mobiliar a casa, é a segunda fase da libertação, ficar gritando aí, sai em nome de Jesus, né? Eu te resisto em nome de Jesus. É interessante, é válido, faz parte, mas é a parte mais elementar. Vamos encher a cara. Ligado à batalha espiritual, age como se fosse alopata. Outra parte age como se fosse homeopata. Olha, nós sabemos que o alopata, ele trata da doença, enquanto que o homeopata trata do doente. Se você tem uma infecção, o alopata, ele vai te dar um remédio para matar, para combater a bactéria que invadiu o seu corpo. Enquanto que o homeopata, ele vai dar para o seu corpo, vai procurar dar para o seu corpo condições de se defender. Então veja bem, se o demônio entrou no coração de alguém, e eu me colocaria como um libertador que usa esse método parecido com a homeopatia, se o demônio entrou na vida de alguém é porque a pessoa deixou alguma brecha, cometeu algum pecado, deu espaço, legalidade, seja lá a terminologia que se use por aí, mas então não é com um demônio que eu tenho que lidar. Eu tenho que lidar com a pessoa.
com o indivíduo, com o coração, com a purificação, com a limpeza da alma, de todas aquelas mágoas e angústias. Porque uma vez que você tirou o gancho, né, tirou a brecha, ele não tem onde se agarrar mais, não tem onde se apegar. E aí tem mais é que sair mesmo, ele vai embora, acabou. O demônio não tem que se manifestar, quem tem que se manifestar no coração de um cristão é o Espírito Santo de Deus.